Salve, salve galera, bom dia, continuamos aqui com a nossa programação de quarentena aqui no Acelerados. Espero que vocês estejam curtindo bastante, espero que vocês estejam em casa e a salvos. Hoje eu vou contar um pouquinho de um carro que muita gente já me pediu no Instagram e aqui no YouTube também. Eu vou contar um pouquinho sobre o meu carro, esse Volkswagen Gol 2010 aqui. Eu já começo com 3 pontos bem importantes. O primeiro é um pedido de desculpa ao Golzinho. Eu sei que eu fui um dono relapso, um dono bem relaxado nos últimos anos. Eu sei que eu vacilei com você, meu caro Gol. O segundo é um recado para você aí de casa. Automóvel é para ficar móvel na rua, galera. Quando o carro fica parado na garagem, como é o caso aqui do Golzinho, acontece alguns problemas que de fato de carro que fica parado. O carro tem que ir para a rua, galera. E o terceiro ponto é um compromisso com vocês, com o Gol e comigo mesmo, de que até o final do ano eu vou reformar esse carro, vou deixar ele de volta à sua melhor forma, dar um pouco de amor e carinho para esse Golzinho, porque ele merece, ele já me deu tanto e eu preciso dar de volta para eles. Aliás, já escreve aí nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer com o Gol. Você acha que eu devo deixar ele original? Você acha que eu botar uns rodão e um filtro escape esportivo para ele ficar uma versão aí mais esportiva que a Volkswagen não fez dessa geração do Gol? Escreve aí nos comentários que eu estou bem curioso para saber o que vocês pensam pro meu carro. Enquanto isso, vamos lá contar um pouquinho da história do carro e da minha história com ele. Vamos lá. Bom, então vamos lá. A história começa em outubro de 2010, quando a senhora minha mãe, aliás, um beijo para você, dona Elisete, estou morrendo de saudade nessa quarentena, a gente se vê em breve. Quando a senhora minha mãe comprou esse carro lá em 2010 para ser o carro da família, né? Em 2010 eu tinha acabado de entrar na agência de notícias lá no Rio, que eu trabalhava o meu primeiro emprego como jornalista automotivo. Comecei ali como estagiário e tal, mas as coisas acabaram caminhando rápido e em pouco tempo eu acabei virando o coordenador do caderno. Com isso, vieram mais carros para eu avaliar, carros de teste, né? Esses carros que você vê a gente fazendo matérias, montadoras emprestam para a gente por um tempo e a gente anda neles e avalia. Então o ponto era, eu precisava andar em outros carros, em carros de teste, para escrever matérias. Ou seja, não sobrou muito tempo para andar no Gol. Beleza, a vida continuou e em 2013 eu fui chamado para vir aqui para São Paulo para trabalhar na revista Car and Driver. Eu vim com ele na Dutra, eu me lembro claramente da nossa viagem na Via Dutra com o Golzinho aqui em 2013, companheiro de muitas batalhas, digamos assim. Cheguei aqui na Car and Driver e na Car and Driver a gente tinha ainda mais demanda para fazer matéria de carro, né? Então eu continuei andando bastante com carros de teste das montadoras e o Golzinho ele ficou, para quem não sabe, a Car and Driver era feita para a Editora Scala e a Editora Scala era no prédio da antiga TV Manchete, né? Então o nosso estacionamento era o antigo estúdio da TV Manchete, mas o ponto é que ele ficou parado durante muito tempo e ele vai fazer 10 anos de vida esse ano. E esse carro tem 31 mil quilômetros rodados. É muito pouco rodado, eu vou mostrar para vocês, para quem não acredita. Mas vamos lá. Aí, ó, quem não acredita. 155 mil quilômetros rodados em 10 anos de uso do carro. E aí, voltando ao que eu tinha falado ali no começo, né? Ele acabou ficando muito tempo parado nas garagens e ele fica mal cuidado mesmo, né? A pintura vai desgastando, vão acontecendo alguns problemas ali e pelo fato de você não andar com o carro, você não percebe muitos dos problemas que podem vir a acontecer num automóvel qualquer. Então, o recado, mais uma vez, ande com o seu carro. Bom, dizendo essa história, agora eu vou passar um pouquinho aqui pelo lado de fora e pelas marcas de guerra do meu Golzinho. Vou contar para vocês, vamos lá. Começando, é uma versão 1.6 Power. Tem esse cromadão bonito na lateral. Motor 1.6 de 8 válvulas, não é o de 16 válvulas que a Volkswagen usa atualmente. É um motor bem legal porque ele tem um torque em giros baixos. É bem interessante. Bom, na verdade eu comecei a falar de mecânica, mas vamos falar um pouquinho de novo sobre as marcas de guerra do Gol. Começando aqui na frente com algum fora da lei, algum meliante me tongou o símbolo cromado da Volkswagen. Você pode ver que tem todos os encaixezinhos aqui para botar um novo no lugar. Ele fica bandido, todo preto, né, sem o cromado aqui, mas de fato falta um acabamento para essa peça. Aqui em cima, meus amigos, o Marcelo Moura jura que foi um marido furioso que deu um pé de cabra no capô do meu carro. Não foi nada disso, tá, Marcelo? Para de ficar imaginando besteira na sua cabeça. O que aconteceu é que eu estacionei na casa da minha avó, lá no Rio de Janeiro, atrás de uma caçamba de entulho, e uma pedra rolou e caiu no capô.
Como eu ainda não encontrei um advogado que processe pedras, ele acabou ficando assim e, mais uma vez, mostrando com relapso. Eu posso ser. Continuando. Você vê que a pintura já está bem desgastada, não sei se dá para ver bem nessa imagem, mas é uma pintura que já merece um carinho. Aqui na lateral, eu confesso que eu não me lembro quando aconteceu essa belíssima marca de guerra. Era um carro da família também, então mais de uma pessoa usava esse carro, então também tem uma chance de não ter sido eu, viu? E continuamos aqui atrás. Como eu disse para vocês, 1.6 é um motorzinho bem legal, esse motor 1.6 de 8 válvulas do Gol, e ele tem um acerto dinâmico bem bacana. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver lá dentro. Aqui do outro lado, esse lado tá um pouco melhor cuidado em termos de pintura do que o outro. Mas, enfim, do lado de fora são essas pequenas marcas de guerra. Mas esse carro é 2010, 2011, né? A Volks fez um facelift dessa geração do Gol, se não me engano, 2013, que ele fica com um farol mais reto em relação alinhado com os outros, com a identidade visual da Volks. Na época, agora também, mas na época principalmente. Mas ele manteve esse comportamento dinâmico, que é bem interessante. Depois ele mudou o motor, foi ter 1.6 16 válvulas. Esse carro aqui é um carro que eu ainda hoje gosto muito de dirigir. Vou mostrar para vocês um pouquinho por dentro. A versão Power também tem esses bancos, eu não sei exatamente que tipo de material é isso aqui, mas é um banquinho, um material diferente, é bem interessante esse material aqui, não é couro, não é nada do gênero, mas é um material 3D, é bem interessante. Continuamos aqui por dentro, é impressionante como os carros, digamos, populares mudaram aqui na disposição interna nos últimos anos, né? A gente fala bastante hoje em dia de HB20, de Onix, de K, enfim, todos os carros que já tem uma central multimídia, é tudo pensado por uma interatividade, uma conectividade maior do motorista com o carro, né? Até os Volkswagen tem aquele suporte aqui para celular e tal. Você vê que esse carro não tem nada disso. Mas olha, para quem acha que não liga, ele liga sim. Vamos lá. Muito que bem, olha. Rodando, tinindo, meu querido Golzinho. Esse mostrador, essa luz de instrumento azul dos Volkswagen era comum na época. Hoje em dia, a grande maioria dos carros que a gente pega, principalmente, tem o Virtual Cockpit, mas era uma coisa bem característica do Gol na época. Deixa eu continuar mostrando aqui o interior. Então, temos aqui o simplório painel de instrumento, temos aqui o também simplório console central. Você vê que a gente tem ar-condicionado, você vê que a gente tem esse ótimo rádio de não original, né, digamos assim, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele em breve. Os mostradores, é um acabamento simples, né, de plástico duro, mas ele é super competente, não tem nenhuma rebarba, é tudo bem encaixadinho. Esse aqui, meus amigos, não sei se dá pra ver bem na imagem, acho que dá, é outro belo problema que aconteceu com esse carro, porque era uma trincada, eu não me lembro exatamente onde que era, mas eu acho que era aqui, era só um trinco, uma pedra que bateu na estrada, e acontece que você vai andando com o carro, o carro vai passando por diferentes temperaturas e tal, e aí essa tensão vai se expandindo, e aí aconteceu essa bela trinca aqui no para-brisa, que aconteceu esse ano. Eu preciso trocar esse para-brisa porque não dá para andar com o carro assim. Bom, o que mais temos aqui no interior? Basicamente é isso. Como é uma versão Power, era topo de linha na época, né? Então a gente tem farol e lanterna de neblina. Isso aqui é o vidro traseiro, isso aqui é a trava do vidro traseiro. E o nosso querido rádio com toca-CDs. E aí eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do que eu achei dos CDs que tem aqui no meu carro. A última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui numa belíssima loja de música e comprei ótimos CDs, como por exemplo este belíssimo do B.B. King, que inclusive está ali dentro. Esse maravilhoso do Johnny Cash. E esse do Nirvana eu achei aqui no carro, fazia muito tempo que eu não achava esse disco, esse CD, né? Olha eu falando do disco, que inclusive está aqui dentro, que é uma coisa muito, muito importante, porque às vezes você abre a caixinha do CD e ela não está lá dentro, porque também tem outro disco aqui, tem um belíssimo CD ripado do Pink Floyd, da coletânea Echoes, dentro da caixa do Nirvana, para você ver como a vida era difícil antigamente. E tem mais coisa aqui, tem aqui o primeiro disco da coletânea do Pink Floyd também.
E é basicamente isso que tem aqui no interior do Gol. Não tem muita coisa, né? Não tem muita coisa pra gente falar em termos de equipamento e tal. Uma coisa que tem pra falar é que esse carro de 2011, ele não tem airbag nem ABS, né? Não era uma regulamentação da época. Então, assim, com bastante aspa nisso, mas ele é um carro raiz, digamos assim. Ele não tem muita assistência eletrônica. Ele tem direção hidráulica, ele tem um motor legal, ele tem eu não falei disso. Ele tem um ótimo câmbio manual de 5 marchas, se não me engano, MQ200 o nome dessa caixa. Era uma caixa que era usada por todos os carros da Volkswagen na época, o Polo tinha, enfim, era sempre muito elogiada por ser muito macio, muito preciso esse câmbio. É faca quente na manteiga, como se diz, e ele continua, mesmo 10 anos de uso, ele continua, principalmente em termos dinâmicos, a direção é muito boa, o câmbio é muito bom e esse motor é muito agradável de dirigir, principalmente porque ele tem torque em baixo giro, né? Ele é 8 válvulas e não 16, então ele enche ali com 2.000 rotações, ele já tem um torque legal para um carro desse tamanho, desse porte, desse peso, né? Um carro por volta de 1.000 quilos, então os 104 cavalos desse motor acabam sendo suficientes, ele anda super bem. É uma coisa que eu falo sobre esse carro, apesar de, a gente dirige tanto carro legal hoje em dia, né? E não só os carros caros, Mercedes, BMWs, enfim. Os carros populares, digamos assim, os carros que o pessoal costuma comprar mais, eles evoluíram muito nos últimos anos, né? Eu falo muito que os HB20, que os Onix, esses carros ali da topo de linha, eles entregam muita coisa que a gente... o máximo que a gente precisa, basicamente, em 90% das vezes. Mas esse carro aqui, apesar de ter 10 anos, é um carro que me agrada muito de dirigir. Eu acho ele muito legal, acho ele muito no chão, muito na mão. Tem retrovisores elétricos também, olha aqui. Trio elétrico, meu amigo. Na época era ar, direção e trio elétrico. Era o máximo que você podia ter no carro. Bom, voltando ao comportamento dinâmico, eu gosto bastante do comportamento dinâmico desse carro, porém, todavia, contudo, existe alguém que sabe um pouco mais do que eu sobre isso, Rubens Barrichello. Então eu vou chamar a volta rápida que ele fez com o Gol. Lá em 2015 era um Gol Rally, então já era suspensão elevada e o motor 1.6 de 16 válvulas que eu citei, e já o facelift com a frente um pouco mais retinha. Mas como o carro em si é o mesmo, então eu deixo vocês com a volta rápida do Rubinho e eu reforço aqui o meu compromisso com o Golzinho e com vocês. Esse carro vai estar de volta ao seu melhor, de volta ao jeito que ele merece estar até o final do ano. Eu prometo para vocês. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima. E, Rubinho, vai que vai. Vamos ver se esse novo 16 válvulas aqui vai ser o mais rápido. Eu acho que vai, viu? Curvinha 1 foi boa. O motorzinho é ágil, o carro dá aquela patinadinha de frente, você escuta a roda interna meio que querendo patinar, mas dá para segurar. É só não querer acelerar antes do ponto que a patinada é boa, não é ruim não. Foi boa a volta, eu gostei desse charangão aqui. Olha, de tempo eu não sei. Eu sei que vai ser difícil batê-lo, viu? Quanto deu que eu não vi? 15-0. 15-0. É rápido o carro, né? O carro é rapidinho, ele é equilibrado, ele tem essa coisa de patinar um pouco a roda interna, mas se você esperar o tempo certo, ele entra. Curva 1 a 2 eu perdi um tequinho de tempo porque eu entrei muito rápido, ele quis ir para fora, mas
é porque ele esparrama um pouquinho diferente, Sim. mas o carro super equilibrado. Eu acho que para uma pista, essa série Rally pode até perder um pouco, porque é um pouco mais alto, perde essa eficiência aerodinâmica, mas está um barato de guerra.